Eleve suas expectativas, Joyce Meyer, capítulo 2. Siga o líder. Salmo 63:8 fala: todo o meu ser te segue de perto e se apega firmemente a ti. Tua mão direita me sustém. Victor Hugo, no livro Os Miseráveis, fala: esperança é a palavra que Deus escreveu na fonte de todo homem. Isso é só sucesso. Aqui ela falando, né, que tem aquela brincadeira, siga o líder, que é aqui tipo, o seu rei mandou dizer também que você faz o que o seu rei manda dizer, você segue o líder, ele vai, a criança, né, vai na frente, pulando de um pé só, que tiver atrás faz do mesmo jeito. Se for muito difícil, todo mundo desiste, mas se for muita besteira, também todo mundo desiste, que é brincar de outra coisa. Aí ela fala aqui que, da mesma maneira, nós devemos escolher a quem nós vamos seguir. Se nós vamos seguir ao desânimo e à desesperança, ou se nós vamos seguir à esperança. Quem ou quem você escolhe seguir determinará o quanto você apreciará a sua vida. Mas não estou falando em seguir um patrão, um professor, ou um pai ou uma mãe. Estou falando de uma decisão maior, a escolha de seguir a Deus e o plano dele para a sua vida. Esperar em Deus não significa que você vai ficar sentado, sem fazer nada. Na verdade, é o contrário. Você ainda planeja o futuro e trabalha diligentemente para ter êxito nas tarefas que estão diante de você. Mas faz essas coisas depois de ter passado o tempo com Deus, pedindo a orientação e direção dele. E quando realmente faz planos, você não se apega a eles com todas as forças. Ao contrário, eles são ajustáveis. Você atravessa cada dia com uma atitude que diz: Senhor, confio que tu tens um plano para a minha vida, aponta a minha direção que tu queres que eu siga, fecha aquela porta para que eu não faça parte do teu plano, fecha qualquer porta que não faça parte do teu plano e abre todas as portas de oportunidade pelas quais queres que eu entre. Guia-me e conduz-me hoje todos os dias. Quando as coisas dão errado e as circunstâncias ficam difíceis, as pessoas que estão seguindo a direção de Deus não entram em pânico. Elas acreditam que Ele usará toda e qualquer situação, boa ou má, para realizar seu plano e seus propósitos. Todos nós cometemos erros e aprendemos muitas lições, mas se permanecermos cheios de esperança, podemos desfrutar da jornada. Podemos fazer alguns contornos que não planejávamos fazer mais. No fim, os propósitos de Deus vencerão. Confiando em Deus e não em si mesmo. Quando você diz: Senhor, escolho seguir a tua direção, creio que o teu plano é infinitamente melhor que o meu, jamais poderia ser, é como confiar em alguém, é como confiar que alguém vai segurar você. Mas há uma grande diferença. Deus faz mais do que apenas segurá-lo. Deus o segura e depois o leva para mais alto do que você estava antes. Porque quando nós confiamos nele, nós podemos ter a convicção que os planos e sonhos dele são maiores e melhores que o nosso. Muitas vezes confiamos em todos menos em Deus. Ou confiamos em todos antes de confiarmos em Deus. Confiamos nos amigos, no banco, no mercado de ações, no governo, nos nossos talentos e habilidades, mais do que confiamos em Deus e na sua palavra. Você já ouviu alguém dizer: fiz tudo o que sei, mas nada está funcionando. Acho que não há nada que eu possa fazer a não ser orar. A maioria de nós já disse algo assim, e essa é uma declaração reveladora. É outra maneira de dizer: tentei ajudar a mim mesmo e falhei. Tentei com outras pessoas e elas fracassaram. Nada do que faço está dando certo, então acho que não tem outro recurso senão tentar confiar em Deus. A oração deveria ser nossa primeira linha de defesa em qualquer batalha. Nunca um último recurso depois que tudo mais falhou. Deus quer que o coloquemos em primeiro lugar em nossa vida. Ele quer que coloquemos nossa confiança nele, em todo o tempo, em tudo. E como seguir a direção de Deus? Uma das maneiras pelas quais você pode identificar se está seguindo a carne, o próprio plano ou o Espírito, que é o plano de Deus, é a falta de paz e o surgimento das dificuldades. Se você está pensando em fazer algo, mas não sente paz a respeito, simplesmente não faça. Faça aquilo que você tem paz para fazer e não faça aquilo que você não tem paz para fazer. Resumindo, se sua mente está perturbada e você não sente paz e sua decisão está causando problemas, não faça isso. Muitas vezes tentamos nos convencer de alguma coisa a respeito da qual não sentimos paz nenhuma, e esse é um convite aberto para o problema. Deixe que a paz seja o árbitro em sua vida, decidindo em caráter definitivo todas as questões que surgirem em sua mente. Veja Colossenses 3,15.
Ainda que tenha decidido seguir a direção de Deus em sua vida, e mesmo que você tenha decidido, haverá momentos em que você cometerá erros. Não desanime quando isso acontecer, pois tudo faz parte do aprendizado. Os discípulos cometeram erros quando estavam seguindo Jesus. Você não precisa se envergonhar quando recuar e deixar de fazer alguma coisa que pensava ser de Deus quando perceber que não é. Você pode simplesmente dizer: cometi um erro, e seguir em frente. Perdi o plano perfeito de Deus muitas vezes, e você também passará por isso. Algumas vezes você precisará agir e experimentar alguma coisa para descobrir se ela é realmente de Deus ou não. Se você fez tudo o que podia para descobrir a vontade de Deus na situação, e mesmo assim não tem uma direção clara, então faça o que está em seu coração e confie que Deus o conduzirá à medida que você prosseguir. Costumo dizer que ninguém pode dirigir um carro estacionado, nem mesmo Deus. Se estivermos com a vida estacionada, pode ser necessária colocá-la em movimento e pelo menos seguir em alguma direção. Muitas vezes só descobriremos à medida que agimos, e às vezes a gente só vai sentir no chão na medida que nós damos o passo. A regra é: não sentiu paz em tomar uma decisão, em falar, em agir? Não faça. Não faça aquilo que você não tem paz para fazer. O sim que você fala tem que ser sim dentro de você, e o não que você fala tem que ser não dentro de você, porque se você passar isso daí, você já entra sobre uma opressão maligna. Você precisa agora ter essa comunhão com o Senhor, comunhão com a palavra dele, conhecer a palavra dele, para que na hora de tomar a decisão você esteja familiarizado com o que ele fala, porque ele nunca vai trazer paz sobre sua vida, sobre algo que na palavra dele ele fala coisas completamente diferentes. Eu tinha uma colega uma vez que ela estava em um relacionamento sem futuro, que estava claro até nas escrituras, que não era o que Deus tinha para ela. Aí eu perguntei: tu sente paz na tua vida? Ela: sinto paz. Mas como é que tu sente paz fora da palavra aqui? Como é que tu casa essas duas coisas? É necessário nós termos o entendimento que a paz que nós recebemos é a paz que vem de Deus. Isso não significa a ausência de problemas, a ausência de confrontos, mas que dentro de você, por mais que seja aquela batalha ao seu redor, dentro de você tem aquela firmeza, aquela paz que deve ser feita. Deus está com você e o conduz a cada passo do caminho. Aí vai falar aqui, estou compartilhando essa história. Certo. Vamos lá. Aí aqui ela conta a história, de um cara que estava aprendendo a pilotar e o instrutor estava do lado dele. E o instrutor falou: faça tal coisa. E ele tentou fazer lá, só que ele se embananou todo, não conseguiu, e ele pediu ajuda para o instrutor não fez, não ajudou. Aí quando ele acabou, aí o instrutor falou para ele: olha, não existe nenhuma posição em que você coloque este avião que eu não possa tirar de você. Agora, se você quiser aprender a voar, suba ali e faça tudo novamente. Ou seja, em outras palavras, quando é a nossa vida em Deus, não existe nenhuma situação que Deus nos coloque que é para nos humilhar, nos diminuir, nos colocar para trás. Muito pelo contrário, é para a gente crescer. E por mais que na hora nós estejamos nos sentindo apertados e assim enclausurados, mas o Senhor sempre tem um caminho, sempre tem um jeito de ter agir daquela situação. Estou compartilhando essa história com você porque pode haver momentos em sua vida em que você sentirá que está em um mergulho profundo e prolongado. Momentos em que parece que seu motor parou e você está caindo descontroladamente. Um casamento desmorona, um sonho morre, um diagnóstico é dado, um filho se desvia, uma confiança é quebrada, um emprego é perdido. Em tempos difíceis como esses, é natural ter uma sensação de pânico e se perguntar se você está completamente só. Mas só porque se sente temporariamente só, com medo e abandonado, não significa que você realmente está assim. Deus está bem ali com você. Ele não sai do seu lado. Eita, convicção da fera. Eleve as suas expectativas. Muitas vezes, os desejos do seu coração são tão fortes porque foi Deus. Foi Deus que nos colocou ali. Seja o que for que você esteja esperando, submeta isso a Deus. Peça a direção dele. E se você sentir paz a respeito, dê passos para fazer isso acontecer. Seguir a Deus não se resume em ficar sentado esperando. Se resume a ser corajoso e ir à luta.
Vá em frente e eleve as suas expectativas. Deus o está conduzindo a algo melhor do que você pode imaginar. E é isso aí, pessoal. Hashtag só sucesso. Sejamos abençoados na prática da palavra.